Alô, meu povo, tá começando mais uma sessão de Terapia da Noia, a sua rádio consultório de bolso com ideias para reorganizar sua mente e dar aquela faxina no juízo, para você aprender a se acolher e a se amar um pouquinho mais. Se você tiver cabeça, fica com a gente. Essa semana nós vamos falar sobre estratégias para limpar a sua lente. Na semana passada, quando falamos dos pensamentos, a gente descobriu que lá nessa nossa cabecinha doida tem muita coisa que é implantada, né, pelas pistas que a nossa cabeça já estruturou antes. Você sabe aquela ideia de tentar convencer uma pessoa que já está convencida? É muito desgastante, né? Sabe quando você vai tentar vender uma coisa para alguém que já está inclinado a comprar aquele outro produto? Pois é. Então, da mesma maneira, tentar convencer a nós mesmos que uma ideia, de repente, pode ser muito diferente daquilo que a gente já começou pensando, pode ser bastante difícil no início. Principalmente porque nós temos as nossas inclinações pessoais. Isso significa que nós nem sempre estamos abertos a mudar de ideia. Quem sabe porque existe uma dor emocional por trás disso. Boa parte das vezes pode existir renúncia, pode existir mudança de paradigma, até a gente quebrar uma certeza que era muito nossa. Então, quando alguém vem e apresenta uma outra realidade, pode ser muito confuso e angustiante. Por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês esse lápis. Se eu estiver mostrando esse lápis dessa forma, quem estiver no vídeo comigo, ó, eu tô mostrando um lápis aqui, ó, uma caneta hidrocor, tá? E eu tô mostrando ela de ladinho. Mas se eu mudar a angulação dela e te mostrar essa caneta aqui, ó, lá pertinho do vídeo, dessa forma, você pode entender que é um outro objeto. Se eu te mostro assim, pode ser que você consiga perceber que essa é uma caneta. Mas se eu te mostro dessa outra maneira, você pode pensar que é simplesmente uma miçanga, uma pequena borracha ou qualquer outra coisa. Porém, isso é uma caneta hidrocor, vista de todos os ângulos. Mas para que você possa ter certeza disso, você tem que ver todos os ângulos dessa caneta. Isso significa que nosso pensamento pode estar fracionado. A gente pode estar vendo apenas uma parte disso. Dessa forma, quando nós estamos pensando sobre algo que nós estamos vivendo, seja na relação com alguém, seja no nosso trabalho, seja da maneira como nós estamos escutando uma história que estão nos contando ou enfrentando um conflito, tentar perceber as outras partes disso, lá como no primeiro episódio a gente falou das histórias contadas e entender todos os lados dela, ter mais elementos para avaliação pode nos ajudar. Às vezes tem pessoas que têm tantos elementos avaliativos que ficam confusas e perdidas nos próprios elementos. Então, uma coisa que a gente vai fazer hoje é entender quais seriam as ferramentas que a gente pode utilizar para não ficar caído na armadilha do pensamento, cheia de sujeira na nossa lente, e encontrar um lugar quentinho no nosso coração, né, onde nós possamos avaliar melhor as possibilidades e conseguir conquistar um pouco mais de clareza, um pouco mais de objetividade também, quando nós conseguimos colocar mais elementos nesse processo avaliativo, sem ficar frio, sem ficar sem emoção. O objetivo nessa construção não é tirar o componente emocional apenas, né? A gente vai sim dar uma regulada na nossa emoção quando nós estamos vendo outros lados. Pode acontecer, mas nem sempre. Inclusive, eu acho até que quando nós estamos envolvidos numa narrativa do cérebro, quando dá a doida lá no nosso roteirista mental, que ele começa a escrever histórias bem catastróficas, ou histórias bem negativistas, pessimistas, ou angustiantes, ou preocupantes, ou super ansiogênicas, na hora que a gente olha para essa história e a gente simplesmente se questiona, será que essa é só uma imagem que a minha cabeça está fazendo? Será que essa é só uma maneira, né, de escrever essa história? Ou existem outras possibilidades? Só de nós considerarmos, e essa é uma grande dica, gente. Então, se você estiver dirigindo, se você estiver lavando prato, se você estiver conversando com alguém, escutando esse podcast, preste atenção só nessa parte. É muito, muito necessário parar para entender se existe uma possibilidade de nós estarmos pensando coisas que são diferentes dos fatos. Nessa hora, na hora que nós consideramos a ideia de que o que nós estamos pensando pode não estar sendo correspondido com a realidade, só de considerar, você já está muito avançado no teu processo de autoconhecimento. Porque isso significa que você está aberto para considerar outras formas de pensar. E se você diz para mim, mas Laís, eu não consigo encontrar tantas possibilidades assim. É para isso que existe a rede de apoio, é para isso que existem os livros, é para isso que existem os nossos mentores, os educadores, outras pessoas que vão nos ajudar a encontrar outros espaços de pensamento. Grande parte do processo de desenvolvimento e amadurecimento vem da ideia de que muitos dos nossos conhecimentos serão incipientes, insuficientes.
para que a gente possa chegar na conclusão de tudo. Mas a parte legal disso é que nós podemos construir uma base de experiências diferentes daquilo que a gente começou pensando, que vai nos ajudar a também construir um novo guarda-roupa de roupinhas mentais. Isso significa que todos nós temos umas roupinhas mentais meio que preferidas, sabe? Quando a gente vai enfrentar uma situação, é como se fosse assim, eu sempre escolho aquela roupa para ir apresentar uma palestra, por exemplo, um trabalho na universidade. E às vezes essa roupinha, ela é uma roupa que não nos ajuda, né? Às vezes é uma roupa que diz, será que eu vou conseguir mesmo? Eu nunca fui boa nisso, ou nunca fui bom nisso, eu nunca consigo as coisas. E essa roupa, ela já deixa a gente maltrapilho na hora de enfrentar a situação. Quando nós acumulamos experiências que são interessantes, que são diferentes, né, daquilo que a gente começou vivendo, é como se elas produzissem roupas de melhor qualidade para esses enfrentamentos. Ninguém sai de uma situação que não sabia para uma situação que sabia conseguindo tudo. Mas se a gente tem lá na nossa cabeça o roteirista do mal fazendo aquelas histórias horríveis, a gente não vai enfrentar. E quando a gente não enfrenta, a gente não consegue criar novas experiências, experiências valiosas, experiências validantes que vão nos ajudar a encontrar a melhor roupinha, aí, entre aspas, para o enfrentamento dessas mesmas situações num futuro próximo. Então isso significa que se eu deixo de apresentar um trabalho por medo de não dar conta, eu não consigo colocar lá não consigo produzir essa experiência. Naturalmente eu não vou conseguir também dar uma renovada aí no meu guarda-roupa, porque pode ser que eu apresente o trabalho e eu não vá tão bem assim. Porém, eu consegui apresentar. E talvez eu tenha conseguido ir melhor do que da primeira vez. Então, observar esses pensamentos e conseguir avaliar isso de uma maneira mais real, menos fantasiosa, tanto para o bem quanto para o mal, tá, gente? Porque às vezes os pensamentos, eles também nos levam a lugares viajosos para o bem. A gente pode estar delirando na ideia de que a gente arrasou, quando na realidade nós não arrasamos tanto assim, né? Isso é menos comum, tá? Eu acho que os pensamentos que mais atrapalham são os pensamentos que nos colocam em situação de emoções muito desagradáveis. Mas pode acontecer também da gente acabar avaliando de uma maneira não tão real, né? E porque, sei lá, a gente não está preparado para lidar com o fato de que pode ser que não tenha sido tão bom assim. Então, todo o objetivo desse podcast hoje se resume a isso. A gente precisa considerar que a realidade da nossa mente, ela é uma realidade imaginada e inventada baseada nas nossas próprias experiências. E que sim, nós precisamos considerar a ideia que existe uma outra maneira, tanto só de pensar, como de existir, como de ver o mundo. Então, se você está percebendo que você tem ficado muito bloqueado nos enfrentamentos do dia a dia, observe a qualidade dos seus pensamentos. Se na semana passada você se identificou com esse enredo aí que tua cabeça cria e se percebeu enredado por esses pensamentos, nessa semana, que tal usar a estratégia do que se questionar? Qual que é a realidade que a minha cabeça inventou? E buscar auxílio, rede de apoio nos amigos e outras pessoas para ver como é que essas pessoas veem a mesma situação e o que elas costumam pensar. Que tal a gente se expor a algumas experiências mais controladas, mais sutis, para observar se a gente consegue colher novos resultados? Acredito que diante disso é muito possível e bem provável que você venha com uma nova experiência. Se ela não for tão boa assim, tá tudo bem, porque experimentar também envolve correr riscos. E correr riscos controlados pode te ajudar a aumentar não só o teu repertório de pensamentos, mas de enfrentamentos, como também de experiências positivas. Fica com essa dica, te cuida e até semana que vem. Não perca episódio novo do Terapia da Noia, que sai toda quarta-feira no Spotify e também acompanhe pelo Instagram. Sou Laís C. Te espero lá. Tchau, tchau!